O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vamos conversar? Vamos falar? Fala. Põe pra fora. Fala tudo que você tá sentindo. O que tá te atrapalhando? Você ouve vozes? O que te incomoda? Fala. O ar parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. A gente está numa sociedade que assim, é muito imediatista. A gente não suporta o sofrimento, a gente quer se livrar. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre suicídio. Eu tenho medo de dizer como me sinto. Era uma coisa como se eu fosse explodir mesmo. E isso doía. Sentir que eu ainda estava no meu corpo doía. Por que eu não percebi? Pô, ele falou isso, eu não fiz nada. Até que chega assim, que vai entrar no quarto e pronto, já foi, já acabou. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô e ele se jogou assim de costas. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Bastante saudável. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer custo. É você poder olhar para a tua dor. A verdade é que a gente quer ser só ouvido e compreendido. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida. Estamos aqui hoje para esse evento tão importante, né? Então, eu gostaria de dar o meu bom dia para os nossos amigos que estão nos assistindo do Brasil e a nossa boa tarde para os nossos amigos do Reino Unido, né? E o nosso especial agradecimento à Rádio Fraternidade, ao Francisco de Assis, o Grupo Espírita Francisco de Assis, pela BAS, a British Union Spirit Society, pelo Fraternity Spirit Society e pela Spirit Society of Burnham, que estão nos apoiando nesse evento, né? Um evento muito importante, que vai tratar sobre o suicídio. Um assunto que toca a todos nós. Todos nós conhecemos alguém que tem um familiar envolvido, ou que tem algum amigo, né, que cometeu um trágico e doloroso ato. E para falar sobre a prevenção do suicídio e o acolhimento ao luto por suicídio, hoje nós vamos trazer a doutora Karina Fukumitsa. Eu gostaria que ela entrasse na nossa sala agora. Olá. Boa tarde, querida Karina. Que alegria tê-la conosco. Boa tarde, Ângela, e todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu posso confessar a minha emoção, né? Minha emoção de estar sendo acolhida graças ao intermédio da nossa Fátima Martuccelli, que nos fez e me deu o presente de conhecer você, Ângela. E assim, eu começo já nessa live agradecida pela oportunidade da vida de eu estar aqui com vocês. Olha, você não me faz chorar não, tá? Eu já estou chorando. Alegria. É muita emoção, é uma energia muito boa, é uma coisa assim tão gostosa. Realmente, a Fátima Martuccelli, uma amiga do coração.
Ela foi essa ponte maravilhosa. E quando você respondeu aquele e-mail com tanto carinho, olha, eu falei, não, ela é especial. E a gente sabe disso, Karina, o teu carisma, o teu amor, a tua sensibilidade com que você passa, é isso que, que o mundo está precisando, né? E você faz isso com muita propriedade. Então, eu gostaria de apresentar você a todos. Quem não conhece a Karina, ela é psicóloga, pós-doutorado pelo Instituto de Psicologia da USP, é mestre em Psicologia Clínica pela Michigan School of Professional Psychology, ela é coordenadora da pós-graduação em Suicidologia da Universidade de São Caetano do Sul, Isso. e coordenadora da adjunta da pós-graduação em Gestalt Therapy da Unixul. Da Universidade Cruzeiro do Sul. Ah, então tá. E é escritora também, tem livros assim, com experiências de vida, ela tem uma página no YouTube rica de vídeos muito educativos, então é uma pessoa assim, de uma dedicação, de um amor sem limite, ela realmente se doa para essa causa, né? Ela abraçou essa causa com todo o amor e ela tem feito isso com muita propriedade. Karina, então eu passo antes de passar a fala para você, eu gostaria de trazer a nossa querida Elza Ross, para ela fazer uma prece de abertura para que nós possamos nos harmonizar com os anjos do bem. Elza? Boa tarde a todos. Obrigada, Ângela, pelo convite do Joana de Ângela Spiritist Society, do Francis of Assisi, de todos que estão agora conosco, sintonizados na sintonia do bem, que vai nos proporcionar uma tarde agradável, assimilar tudo que a doutora Karina vai nos passar, todos esses conceitos que precisamos guardar no coração, para quando a oportunidade chegar, a gente possa acolher com a prece, com amor e com o conhecimento que se adquire quando a gente busca. Então, eu peço a todos que, por favor, confortados onde estão, confortáveis, sentados, deitados, que possam nos acompanhar em prece, né? É manhãzinha no Brasil, 11 horas da manhã, e aqui à tarde, um dia lindo de sol, e que esse sol de Jesus possa expandir-se por todo o planeta Terra. Especialmente, Jesus, te pedimos que teu amor infinito e bom possa trazer a luz para todas as mentes que estão sintonizadas com momentos de dificuldades, que não veem essa luz que abraça no fim do túnel da vida, mas que Jesus, o nosso mestre maior, vem de encontro a todos os necessitados do corpo e do espírito. Pedimos a proteção para este evento, abençoando a querida Karina, abençoando a Ângela, todos os envolvidos no amor de Jesus, que todos aqueles que estão sintonizados conosco, que estão multiplicando, passando para outros amigos o link, para que possam aproveitar este momento acadêmico, mas cheio de amor, para que todos nós possamos, em sintonia, ajudarmos a salvar vidas. Obrigada, Jesus querido, por todo o teu amor. Que a nossa Joana de Ângeles acolha cada um de nós e nos ajude a proporcionar uma tarde de aprendizados com gratidão. Ser conosco, divino amigo, psicólogo de todos nós, um tanto mais. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Palavra para a nossa querida Karina, para que ela possa entrar nessa temática tão delicada, né?
Sim, é delicada, mas necessária a gente conversar sobre a temática da prevenção do suicídio, principalmente do acolhimento ao luto por suicídio. Acredito que vocês tenham trazido na oração, nas falas de vocês, tanto também quando nós iniciamos essa live, achei muito bonito, porque eu ouvi palavras tais como o bem, a paz, a fraternidade e a gratidão, principalmente. A gratidão à vida que muitas pessoas não encontram sentido de vida, não encontram luz no caminho delas e não encontram a possibilidade de ficar em paz no coração. E essa tem sido realmente a minha missão existencial desde os meus 10 anos de idade, que eu vivenciei várias tentativas de suicídio da minha mãe, tive uma infância extremamente turbulenta e que eu não tinha paz no coração. E aí eu caminhei e enveredei a minha história toda para me tornar psicóloga e principalmente para compreender essa morte que é tão violenta, tão escancarada e tão sem sentido. O suicídio é uma morte que provoca na gente muita impotência, porque ela vai contra todo o instinto de sobrevivência que nós nascemos, né? Só que a gente também precisa tratar essa morte de uma forma muito respeitosa, no sentido da gente poder acolher que aquela pessoa que pensa em suicídio já chegou num ápice de tanto desespero, de desamparo e desesperança, que são os 3 Ds apontados pela cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria, e que ela começa a vislumbrar na morte dela uma possibilidade dela se libertar do sofrimento. Então a gente está falando, né, de uma trajetória, de um processo de morrência, que é um termo que eu cunhei, que o ápice, né, ele culmina no suicídio. Ou seja, existe um processo enorme, uma trilha, uma jornada enorme, né, que a pessoa vai tentando conviver e suportar um sofrimento, e chega um momento em que ela começa a ter aquilo que o Schneidman fala, que é o tunnel vision, ou seja, ela começa a ver e vislumbrar no final do túnel, que a morte poderia resolver a situação que ela está passando. Então, graças aos ensinamentos do Schneidman, que é o autor base dos meus estudos, eu comecei a compreender, né, e eu não tenho uma definição correta ainda, hoje, do que significa o suicídio. Sabe por que eu não tenho? Porque a gente não pode generalizar esta morte. Assim como a gente não pode generalizar as causas de uma pessoa que se mata, porque eu costumo entender que o suicídio é uma morte multifatorial. E a gente tem uma necessidade muito respeitosa de não ser reducionista e de não trazer elucubrações, né, das motivações que uma pessoa se mata também. O que eu tenho trabalhado no meu caminho da prevenção do suicídio, as pessoas me criticam, principalmente aqui no Brasil, começam a questionar se campanhas de prevenção do suicídio valeriam a pena. Eu falo, valem, a partir do momento que a gente torna, né, a prevenção uma prática diária. A partir do momento que, então, a gente sabe que o suicídio, ele é, então, esse ápice desse processo de morrência, um resultado de um grande sofrimento, e que as pessoas que tentam o suicídio e não têm a morte consumada, ou as pessoas que se mataram, elas não podem nunca serem julgadas como as pessoas covardes, as pessoas corajosas, as pessoas que não conseguiram viver, porque de fato eles viveram. Só que existem alguns momentos e algumas fases da nossa vida, como eu acompanhei a minha mãe, né, que a gente fica extremamente cético, né? A gente começa a duvidar da nossa importância na existência. Então, em virtude de toda essa história de uma criança muito infeliz, eu fui uma criança muito infeliz e uma adolescente muito revoltada, no sentido de sempre buscar uma explicação. E hoje eu tenho um certo discernimento e eu posso falar uma certa maturidade para entender que a explicação eu nunca conseguiria.
né? Eu ainda não consigo, e eu sempre falo para as pessoas que me perguntam por quê, eu falo, a verdade vai embora com aquele que se matou. E vem uma emoção para mim e comigo agora nesse momento, porque eu estou trazendo para vocês uma jornada que a gente não precisa necessariamente, e muitas vezes não é a gente nesse plano terrestre que consegue entender o porquê das situações e das coisas que nos acontecem. Eu gosto muito de um teórico que traz, que ele se chama Viktor Frankl, e ele fala que muitas vezes a gente precisa não ficar perguntando o porquê que as coisas acontecem, mas o para quê. Então essa foi sempre a minha jornada. Eu falei, para que eu vivi, né, essa tormenta de ter uma infância com essa mãe que tentava, né, se matar, e que a gente chegava nos prontos-socorros e a gente ouvia barbáries, Dona Yoko, a senhora não tem o que fazer a não ser ficar tentando se matar, né? A próxima vez a senhora tenta de um jeito um pouco mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora. Isso quer dizer que o desrespeito sempre foi uma marca muito grande, o julgamento e a crítica também foi uma marca muito grande. E eu sempre trilhei com esta ideia. Muitas vezes eu cheguei a perguntar por quê que eu estava nessa história e nessa parada, e muitas vezes eu tentei negar aquilo que era parte da minha história. Até que eu, há 6 anos atrás, tive uma inflamação cerebral, e aí então compreendi que realmente não adiantava eu me perguntar o porquê que as coisas aconteciam, mas o para quê. E eu fiz uma promessa para o Papai do Céu, que tem dado muito certo, que é poder, se eu conseguisse... Desculpa. Muito emocionada. Se eu conseguisse ter bônus de tempo, e se eu conseguisse ter a possibilidade de estar viva, eu faria e eu cumpriria a minha missão de uma forma extremamente, né, comprometida com a prevenção do suicídio, para levar luz para as pessoas, para ajudar as pessoas a valorizarem as existências delas. Então, a minha emoção é muito grande, porque começamos com uma oração trazida pela Elza, e começamos, né, a ter uma sensação, eu pelo menos comecei a ter uma sensação de comunhão, né, de que na minha missão, e eu achava, né, como a minha limitação terrestre sempre me colocou na ideia de que eu estava sozinha. E sabe que a sensação que eu tenho aqui agora, por isso talvez é tanta emoção, porque eu não fui abandonada. E às vezes, em alguns momentos, quando a gente está passando alguns tsunamis existenciais, e esse é o tsunami que eu trago para vocês, a minha vida inteira foi repleta de tsunamis existenciais que me fizeram duvidar, me fizeram sentir que eu sempre estava sozinha. E aí, assim, a sensação que eu tenho é que eu não estou sozinha. Existem, né, muita energia, existe muita energia aqui comigo, né, com vocês que estão nos ouvindo, né. Eu fiquei muito emocionada quando eu soube que o documentário Ouvidos Calados estava sendo utilizado por vocês, porque a gente passou, eu posso falar que eu faço parte da equipe no sentido de divulgação desse material, e a gente batalhou tanto, e o que a gente teve de muito importante foi a concretização, que nada acontece por acaso, né? No dia 17 ele entrou pela Now e ele entrou pela Amazon. Então a sensação que eu tenho agora é poder desfrutar de todas as situações que eu fui semeando, e que eu, querendo ou não, muitas vezes eu me coloquei muito em dúvidas se eu poderia realmente passar o meu recado. E a emoção é realmente a possibilidade e a concretização de que sim, eu estou passando o meu recado e cumprindo a minha missão. Também acredito que não seja por acaso que eu esteja emocionada, porque todas as vezes
que eu falo sobre qualquer situação de trazer paz, de trazer luz, de fazer o bem para as pessoas, eu sempre faço isso em reverência à minha mãe. Então, eu acredito que o bônus de tempo que eu tenha recebido e que eu estou aproveitando e realmente tenho tentado fazer tudo direitinho, é a possibilidade que me traz uma certa paz no meu coração também. E muitas vezes eu congrego e tenho uma fraternidade com pessoas que eu nunca falei na vida, e a sensação que eu tenho é que eu estou tendo reencontros. A Ângela foi uma das pessoas, né? A nossa Fátima está aqui nessa live, né? Então, assim, algumas pessoas que eu tenho tido a possibilidade de falar hoje em dia, né? É exatamente essa sensação e essa concretização, primeiro, que eu nunca estive sozinha. Segundo, que aquela menina, ela pôde trilhar um caminho, e um caminho de busca de compreensão e de mais respeito e de dignidade, né? Dignidade para o ser humano que sofre. Ou seja, o que a gente tem que falar é que ninguém que queira se matar, né, e que fala que quer se matar, tá bem, obviamente não tá. Mas a gente sempre precisa ter uma atitude de respeito para com essa pessoa. É um grito de socorro. E como no documentário nós colocamos a frase do Schneidman, que foi falada tanto por mim quanto pelo húngaro, que meu amigo querido do CVV, a gente fala uma frase que é do Schneidman. Suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. E aí o objetivo da prevenção não é ir de encontro, confrontar com o suicídio necessariamente, mas a gente batalhar para que a gente possa ajudar as pessoas a criarem possibilidades de ampliação dos enfrentamentos desse problema temporário. Por isso que realmente eu acredito que como o Nerildo está acabando de colocar, que tem que ser uma preocupação diária, porque não é a prevenção do suicídio. E quando eu recebo críticas em relação, porque essa prevenção não adianta nada, é porque a gente tem que mudar a nossa linha de pensamento, de achar que a prevenção serve para salvar vidas. Não serve, gente. A prevenção, ela serve para trazer uma ampliação de awareness, uma ampliação da nossa conscientização e do nosso dever existencial de acolher o sofrimento humano. E isso sim, eu acredito que nós possamos, que nós podemos fazer diariamente. Isso sim, a gente pode mudar o cenário, principalmente quando você é acolhido no seu sofrimento, você é legitimado nos teus sentimentos e pensamentos, você encontra uma mão amiga. Quantas e quantas vezes eu não estava em escuridão e a Fátima foi uma das pessoas que mais estendeu a mão e não me deixou sozinha. Nos meus medos, nas minhas fantasias, nas minhas antecipações catastróficas, muitas vezes a Fátima me ajudou. E a Fátima e outras pessoas também. Eu estou vendo que a Fátima escreve: que bom você cumprir sua missão. E ela traz o nome da minha mãe. Dona Yoko está feliz de onde estiver te ouvindo. E isso é verdade. Porque ao mesmo tempo que a gente encontra muita gente ruim, muita gente que quer tirar o nosso tapete, muita gente que provoca fragmentações imensas, que eu posso falar que são crateras que provocam na gente, fazem com que a gente duvide do confiar, ou seja, do fiar com. A gente também tem que acreditar, e felizmente eu sempre tive uma alternância entre escuridão e luz, entre pessoas muito ingratas e que me fizeram muito mal e tóxicas, mas pessoas que me fazem muito bem, trazem luz no meu caminho. E eu fiz um pacto com o Papai do Céu, que quando eu tive e recebi bônus de tempo, eu falei para ele: agora eu vou tentar fazer tudo direitinho, no sentido de ampliar primeiro a minha conscientização daquilo que faz bem para mim, daquilo que é significativo para mim.
E é nesse sentido e nessa direção que eu trabalho com as pessoas que estão em processo de morrência, que estão apresentando um definhar existencial. E o que significa esse processo de morrência? Uma complexidade de comportamentos autodestrutivos, e que eu trouxe para vocês que o ápice é o suicídio. Mas muitas coisas podem acontecer, né, durante esse percurso entre a nossa vida e a nossa morte. E aí, então eu tenho uma compreensão de que se a gente faz todo o processo acontecer e começa a perceber como é que a gente tem vivido a cada dia, como é que eu preciso aproveitar e usufruir esta vida que me pertence. É isso que eu comecei a questionar, e realmente a minha prática diária, desde que eu adoeci, estou aqui para contar história, né? Então, quando eu tive a inflamação cerebral, eu realmente vivenciei aquilo que eu falo, que realmente é o maior tsunami existencial, que me fez questionar, inclusive, se existia Deus. E aí eu comecei a me tornar e travei uma batalha que não era Deus que queria o meu mal. Pelo contrário, era eu que tinha me permitido, durante muito tempo, me relacionar com pessoas que não eram boas para mim, que não faziam sentido. O mal que eu faço a outrem é o mal que eu faço a mim mesmo. Olha só, e é verdade. Porque o mal que também eu faço para o outro, eu também acabo me contaminando. Só que eu acho que lidar com as relações humanas é uma arte. Por isso que eu me tornei psicóloga, porque não é fácil a gente se relacionar. E muitas vezes a gente se decepciona. Uma das frases que eu mais gosto de um autor que eu estudo no luto por suicídio, principalmente no luto, é do Colin Parkes, que ele fala que o luto é o preço do amor. Sendo assim, se a gente considera que a gente ama demais, às vezes a gente se fere demais. E a gente precisa sim lutar. E muitas vezes é isso que eu tenho acompanhado, principalmente com os enlutados por suicídio. É um amor tão especial, mas é um amor que depois, quando acontece o suicídio, esse amor fere. E aí então eu trago uma questão que eu desenvolvi desde o meu doutorado: quem mata quem quando um suicídio acontece. Então, para vocês verem que muitas vezes o mal, ele nos impacta. Mas muitas vezes o que nós precisamos fazer enquanto seres humanos é estarmos vigilantes, atentos, para que esse mal não possa invadir a nossa existência, a ponto de nos colocar numa situação de escuridão tão intensa que a gente acredite que a luz no final do caminho é a morte. E não é. O que eu estou falando aqui não é tentar te convencer e não é tentar falar que existem formas, né, ou fórmulas de você viver a tua vida. O que eu estou te falando é que a prevenção diária acontece quando você se responsabiliza pela essa existência que foi ofertada para você e que você mantenha dignamente a tua existência, né, de forma que quando chegar a sua morte, porque chegará para todos nós, e que você talvez, né, em momentos de sofrimento intenso, talvez você possa se dar uma chance, talvez você possa reconsiderar que existe luz. E aí então existe uma pergunta: até onde a depressão pode nos levar? Ela pode nos levar ao suicídio, mas não necessariamente todo mundo que tem depressão a pessoa vai se matar. Então a gente tem que também, e aí uma das coisas que eu tenho trabalhado nessa campanha de prevenção é que as pessoas, né, principalmente no Brasil e no mundo, antigamente a gente não falava sobre depressão. Hoje em dia é mais fácil até a gente falar sobre depressão a falar, é preferível falar de depressão a falar do suicídio. E uma das coisas que tem acontecido, que é esse entrelaçamento reducionista de que o suicídio acontece só por causa de depressões. O que eu estou falando é, não quero subestimar a situação de que a depressão é um dos fatores de risco, né, que tem relação com o suicídio, obviamente, mas não é só depressão.
Existem outros transtornos mentais que a gente precisa considerar. Existem as dependências químicas e de álcool. Existem quais são os outros transtornos mentais. A gente tem esquizofrenia, a gente tem transtorno bipolar, a gente tem borderline, né? Isso quer dizer, a gente tem vários processos ansiogênicos relacionados ao suicídio. Então, uma das coisas que eu aprendi com a Maria Júlia Kovacs, que foi a minha orientadora no doutorado e no pós-doutorado, é que a gente precisa falar dos suicídios, né, no plural, porque existem vários tipos de suicídio, sobretudo, existem várias pessoas e histórias por trás de cada ato suicida. Aliás, isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado também como psicoeducação, como prática diária. É pedir para que a gente não chame a pessoa que se matou como suicida. Outra coisa é pedir para que a gente também não chame a pessoa que tentou o suicídio como tentante. É a gente não falar cometer o suicídio. Embora a minha tese de doutorado é o processo de luto do filho da pessoa que cometeu o suicídio. E eu só vim a refletir, né, quando eu entrei no pós-doutorado e eu li um livro do Tony Smith, e aí então que é Suicide, The Unique Grief, ou seja, suicídio é um tipo diferente de luto. E sim, né, nós temos umas especificidades diferentes no luto por suicídio. Bom, estava falando sobre o verbo cometer, que aí então o autor ele desenvolve uma reflexão que eu achei muito interessante. O verbo cometer, ele é atrelado a pecado ou a crime. Então eu estou falando para vocês que a gente não pode mais ter julgamentos, porque principalmente o enlutado por suicídio, ele fala como que o meu filho ou o meu marido, The Unique Grief, o nome do livro, do Tom Smith. E aí então, os enlutados falam, mas como? Porque é crime, né? É pecado, ele está em algum lugar que não seja bacana, isso traz mais sofrimento para o enlutado. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque a maior forma de acolhimento é tentar encontrar um lugar e ofertar um lugar, que aí então eu felizmente eu tenho esse lugar hoje muito incentivado pela Fátima Mortucelli, lá no Instituto Sede Sapiens. Nós temos um núcleo de assistência social, que é um grupo que a gente nomeou de Transformador em Amor. E é um grupo de acolhimento ao luto por suicídio. Então, muitas vezes, a gente tem que criar espaços para que esses sentimentos, essa raiva que às vezes a gente sente daquele que se matou, porque é isso, a gente fica em frangalhos. E voltando à pergunta que eu desenvolvi no doutorado, é quem mata quem quando um suicídio acontece. Muitas vezes, a minha preocupação maior hoje em dia, tanto na prevenção do suicídio quanto da pós-venção, é ofertar um lugar que a gente possa acolher esses sentimentos, seja lá tristeza, culpa, autoacusação, acusação, raiva. Então, esses sentimentos, eles precisam ter lugares, e essa tem sido também a minha prática no dia a dia. Ofertar, criar espaços, né, proporcionar diálogos, proporcionar rodas de conversas para as pessoas que estão em sofrimento. Isso eu acho muito importante. Ângela, queria ouvir você, queria saber, eu estou vendo algumas perguntas que estão aparecendo, mas eu queria também dar espaço para que a gente possa ir conversando juntos. Olha lá. Eu sou chamada de educadora dos pés descalços, o que isso significa? Quando eu estava com inflamação cerebral, eu perdi os meus movimentos. Temporariamente, obviamente, mas eu entro no hospital com várias lesões, né, no cérebro, e aí então, de uma hora para outra, eu sempre fui muito agitada, e de uma hora para outra eu sentia uma exaustão enorme, e eu não conseguia andar. Eu não conseguia fazer isso que eu vou fazer agora, ó.
levantar um simples copo. Este mesmo copo. Parecia que eu estava levantando toneladas, né? E hoje em dia, para mim, por isso que eu fico tão emocionada, porque a sensação de não conseguir nem colocar uma água no meu copo me fazia e me trazia uma impotência e eu me sentia muito morta. Então, nesse momento, eu comecei a constatar meu próprio processo de morrência. Bom, além disso, durante a inflamação cerebral, eu comecei a esquecer a ordem alfabética. Eu comecei a não lembrar do nome das coisas e eu estava no meu pós-doutorado. Isso me mostrou realmente o quanto nós somos vulneráveis e o quanto a gente não tem controle de nada. Eu falo, que coisa! Eu até agora sou considerada como uma pós-doutora, professora universitária, é exatamente esse livro, né? Tem professora universitária, uma pessoa que sempre buscou ofertar o bem, espaço, empoderamento para as pessoas, psicoterapeuta, né? Fazendo meu pós-doutorado, não lembro da ordem alfabética, não lembro das minhas coisas, não lembro do nome das coisas. Para mim tudo virava coisa e coisa. Bom, no meu maior desespero, eu falei assim, vamos fazer uma barganha? Porque quando a gente está em luto, dizem que a gente faz barganha. E a minha barganha com Deus foi essa. Se você me der bônus de tempo, se você, Deus, o Senhor, me ajudar, né, eu recuperar tudo o que eu me esforcei para estudar. Porque o meu título, né, de pós-doutorado não foi para ostentar. Foi para garantir um lugar que eu assumo hoje como coordenadora de uma pós-graduação em suicidologia. Foi para ser compreendida, né, e pelo menos ser acolhida, né, porque a gente sabe que às vezes a gente precisa utilizar de alguns títulos para ser aceita. Bom, então eu migrei, então eu batalhei, então foram, né, 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado e no final que seriam 2 anos de pós-doc, durou 4 anos de pós-doutorado, porque aí eu tive o adoecimento no meio. Isso quer dizer que foram anos a fio, né, tentando trazer um lugar, né, um título suficientemente bom para que eu pudesse assumir uma coordenação de uma pós-graduação que sempre foi o meu sonho. Aliás, eu me tornei psicóloga para eu poder falar sobre esse assunto. Bom, voltando ao assunto do educadora, né, dos pés descalços, e eu falei para ele, todas as vezes, então, se o senhor me der bônus de vida e eu me devolver tudo o que eu estudei, e eu não tiver tantas sequelas, mas eu consegui pelo menos ficar em pé, né, sob os meus próprios pés, eu farei isso descalça. Eu prometo que eu entrarei em solo sagrado, e solo sagrado para mim, minha gente, é psicoterapia, é lá no meu consultório, é em sala de aula, porque eu adoro ser professora, é dar cursos, ministrar palestras. Então, assim, eu gosto de fazer esse trabalho psicoeducativo, porque eu acredito muito que a gente, passando informação, às vezes a gente pode acolher uma alma. Bom, e eu falei, então se o senhor me der tudo isso que eu estou pedindo, é muita coisa, naquela época para mim era muita coisa, né? Eu vou fazer isso descalça. E aí então surgiu a educadora dos pés descalços. Em vez de professora, eu comecei a utilizar o termo educadora. E eu gosto muito de brincar com as palavras educar a dor. Então eu adoro a ideia de que nós podemos educar as nossas dores, não no sentido da gente falar, fica quietinho aí, não. A educação das dores que a gente tem que ter é a gente poder legitimar o que a gente sente, principalmente aqueles sentimentos que a gente não costuma dar hospitalidade. E principalmente quando a gente não acolhe a nossa raiva, o nosso ódio, nosso desejo de vingança. Isso é tudo agressividade que a gente engole. E às vezes a gente engole e fica uma marca aqui, que a gente chama de uma bola aqui, né? Que fica tudo parado. E que muitas vezes o que a gente precisa entender é que a gente precisa colocar para fora. Então eu desenvolvo uma crença de que quem não explode em doença,
e implode em suicídio. Porque, então, se a gente tem ou a vida ou a morte, e eu entendo que o adoecimento é uma segunda chance que a gente tem para a gente se reeducar, ou seja, educar as nossas dores novamente. E foi todo esse percurso que eu tenho trilhado. Hoje em dia eu não deixo mais, ou pelo menos eu não permito mais eu ficar engolindo o sapo. Aliás, uma das coisas que eu tenho, uma das frases que eu tenho no consultório fui ser feliz e já volto. Né? E eu acredito que isso tem me ajudado muito, porque eu não me permito mais engolir sapo, eu não me permito mais ficar em lugares que eu não sou benquista, eu não quero mais e eu tento me afastar de relações que são tóxicas e mais. Eu deixo muito claro, né, quais são as pessoas que eu não quero ter perto, porque eu não vou me autodestruir. Então você percebe o que eu estou trazendo através do meu, né, da minha vida, meu trabalho tem sido muito visceral. É acreditar que a gente tem condições da gente mudar, principalmente, aquilo que nos autodestrói. E quando eu falo autodestruição, é uma direção que a gente faz que na inabilidade de eu matar aquilo que está me provocando sofrimento, muitas vezes a gente tem processos autodestrutivos. E quando eu falo que nós, eu não estou falando mais que são eles que querem se matar, são eles que se autodestroem. Eu estou fazendo um convite para que a gente possa realmente assumir protagonismo e responsabilidade naquilo que nos acontece, principalmente de ruim. Né? Porque nos acontecem mesmo. E ao mesmo tempo a gente não pode ficar parado na nossa impotência e também não pode ficar na onipotência de querer mudar tudo de uma vez. Ou seja, o processo de mudança, ele precisa vir com o tempo. Por isso que eu também criei uma frase que eu trago, que a vida é a arte que leva tempo. Ou os nossos processos, e eu comecei a me questionar, eu estava com 43 anos naquela época que eu tive a inflamação cerebral. Vai fazer, dia 23, vai fazer exatamente os 6 anos. Né? E aí então eu falava assim, gente, mas como é que eu vou mudar, né, com 43 anos? E assim eu falei, eu não sei como é que eu vou mudar, mas se eu me atrelar para que isso tudo está acontecendo comigo, qual é a função, eu vou acreditar que vai ser difícil, vai ser. Nada na vida é fácil, mas que eu vou conseguir e que nada é impossível. Tanto é que eu estou aqui para contar a história para vocês. Não é impossível a gente lidar com as nossas mazelas e com nossos processos autodestrutivos. Karine está perguntando como conseguir ajudar uma mãe que entra nesse processo de luto interno após ter perdido um filho pelas vias do suicídio. Não conseguem compreender o que levou o filho a tomar essa decisão. Se culpa. Karine, a gente não consegue tirar, às vezes, a dor e o fardo do outro. Mas sabe o que a gente consegue fazer? É estar junto, falando e tentando razoavelmente, né, se aproximar dessa pessoa quando ela se permite, né, e a gente não pode dar conselhos. Nunca a gente precisa falar, nunca é muito, muito forte, mas assim, eu peço para que vocês evitem falar, eu conheço o que você está sentindo. A gente nunca sabe o que o outro está sentindo. A melhor investida e talvez a melhor abordagem seja, me conta o que você está sentindo. Compartilha que eu estou aqui toda ouvidos para você. E não somente ouvidos, mas em amor, em abertura, em acolhimento. A gente nunca tem um filho para ele morrer antes da gente. Nunca. Né? Eu acho que isso desfaz, né, todo um percurso e uma linha, inclusive de fase de desenvolvimento. O sonho de consumo de toda mãe, de todo pai, é que os nossos filhos nos enterrem. E a gente enterrar o filho é uma dor tão surreal, é uma dor que, inclusive, um dos outros materiais que o Ouvidos Calados tem, eles fizeram um outro curta-metragem que é lindo, que se chama Revés de um Parto. E esse Revés de um Parto vem de uma música, uma letra da música do Chico Buarque. E ele fala que saudade acontece quando a gente arruma o quarto do filho morto.
Então, como é que a gente vai tentar? A gente nunca vai desfazer nenhuma dor, principalmente a dor do suicídio. Né? Como não, Karina? Né? Porque é tudo que nós gostaríamos de fazer. Tira essa dor de mim. Tudo o que eu ouço dos meus enlutados, que eu tenho o privilégio. Né? Mas o que a gente precisa fazer é assim. Você com a sua dor, você está aprendendo a extrair flor de pedras, que é tentar encontrar sequer um momento em que você entenda que a tua vida continua apesar da morte do teu filho. Então, Karine, como é que a gente pode ajudar essa tua amiga estando junto com ela? Falando, minha amiga, conte como é que você está se sentindo. Eu estou aqui para o que deve é. Uma das coisas mais lindas que eu aprendi com a Fátima, né, foi que quando as nossas amigas estavam muito em vulnerabilidade, qualquer situação, a gente começa a criar kits carinho. E esse kit carinho, que é o kit cuidado, é um jeito de agradecer e mostrar para o outro que ele não está sozinho. Então, Karine, por favor, ofereça kits carinhos para sua amiga. Pergunte para ela em que você pode ajudar. Não vai chegando ajudando e querendo oferecer aquilo que ela nem pediu. Não ofereça conselhos. Não ofereça, né, a ideia de que você sabe o que ela sente, porque nunca a gente sabe. Talvez você possa falar assim, minha amiga, eu gostaria de tirar o que você está sentindo, mas eu não consigo também. Eu sou limitada enquanto ser humano. E o que eu posso fazer é realmente a possibilidade de falar para você, eu estou junto, você não está sozinha. E é isso que nós temos feito muito para os nossos enlutados. A gente acompanha diariamente. Quando a gente percebe que alguém está em vulnerabilidade, a gente vai no pessoal, a gente tenta acessar essa pessoa, encaminha para psicoterapia, às vezes para psiquiatria, encaminha. É para a gente dar esse sentido de amparo que eu senti e muitas pessoas também sentiram. Né? Então a gente oferta o nosso melhor. E às vezes o nosso melhor não é o melhor para as pessoas. Então, muitas vezes esses atos de generosidade, eu tenho uma frase que eu criei, que a gente suporta a dor com atos de amor. Muitas vezes é muito melhor quando você quer cuidar de um enlutado, é você entender que você vai ofertar e vai criar atos de amor. Isso dá uma serenidade no coração, né, minha gente? Dá realmente uma paz, porque saber que você não está sozinho, saber que nessa caminhada que a gente fica cheia de fragmentos, a gente não está sozinho, isso faz total diferença. Quando devemos buscar ajuda profissional se tiver ideia de suicídio? Olha, ajuda profissional nunca faz mal para ninguém. Né? Eu estou falando e parece que eu estou vendendo meu peixe, estou, porque psicoterapia, né, e muitas vezes a gente tem que lidar, né, e utilizar algumas medicações, não faz mal para ninguém. Sabe por quê, minha gente? Ninguém vai te ajudar se você não fizer isso por você. Entendeu? Então, o que a gente precisa realmente fazer é buscar ajudas e expandir as nossas formas, primeiro, de enfrentamento. Então, a psicoterapia, ela tende a nos ajudar a ressignificar as percepções que muitas vezes a gente, só solitário, né? E a gente pode entender que a nossa cabeça, a nossa mente pode se tornar o nosso pior inimigo. Se eu falo para você assim, não pensa no vermelho, você não vai falar para mim assim, nossa, a primeira cor que eu pensei é no vermelho, não é? Então é a mesma coisa eu falar para você, não sente raiva, não sente ódio. Aí você vai falar assim, gente, né? Como é que eu não vou sentir se eu estou sentindo? Quando você está num processo de psicoterapia, né, seja lá pensando ou não em suicídio, mas se você estiver pensando, é a hora de você ressignificar o seu sofrimento. Porque se você nem consente o que você sente, e aí então eu normalmente trago essa definição que o suicídio é um ato de comunicação,
de uma dor sentida e não consentida. E muitas vezes não é nem somente consentida pelo outro, é a gente que não se autoriza a sentir o que a gente sente. A gente acha errado sentir. E é um pouco do que eu falei no documentário Ouvidos Calados, que é assim, não é curar. A gente tem uma falsa ideia de que a gente vai se curar desses sentimentos. A gente não cura sentimento. Só porque, né, realmente, a realidade é que nós não somos objetos. Isso quer dizer que se nós nascemos existência, a gente tem um kit existencial que inclui a gente sentir. Então, como é que você vai curar sentimento? Como é que você vai curar pensamento? Sim, pensamento dá, através da ressignificação. E muitas vezes a ressignificação é proporcionada pela psicoterapia, pelas análises. Então, minha gente, né, eu acho que assim, uma das coisas que eu sempre falei para as pessoas, ninguém vai fazer por você o que você tem que viver. A cada um seu fardo e seu privilégio. Quer dizer, a gente sempre tem, aqui a gente tem um cantor que eu adoro, uma música que ele traz assim, todos sabem a dor e a delícia de ser quem é. Então, assim, a gente sabe das nossas delícias, mas o difícil é a gente dar conta das nossas dores. Então, é como se eu estivesse te convidando a ser o teu próprio educador. Educar as suas dores significa acolher as suas dores. E acolher significa proteger, inclusive legitimar quando você, né, começa a perceber algumas relações tóxicas, algumas situações que não te fazem bem e você tem o direito a ter uma dignidade na sua vida. É o que eu chamo de dignidade existencial. E aí, quando a gente assume essa dignidade existencial, quando a gente assume eu sou eu, porque só sou eu, simplesmente sendo bom ou ruim, eu não posso entrar em comparação, né? E muitas vezes, quando a gente entra em comparação, a gente sempre está atrás. Eu peço para que vocês coloquem essa pergunta aqui que entrou, mas como fazer isso, Karina? Excluir pessoas e algo que não os destrói, quando é a sua mãe, sua família. Você não vai excluir, obviamente, porque muitas vezes quem nos machuca é quem está perto, como você acabou de trazer, Ana, né? Mas o que você precisa entender é que você vai encontrar uma forma de se distanciar emocionalmente. Se você confrontar, já que é a tua mãe, né, eu não sei qual que é o nível de relação e como é que vocês estão, mas pouco que você me traz, assim, está muito pertinho. E aí, então, você precisa aprender a se fortalecer primeiro. Né? E se fortalecer, talvez, um processo de psicoterapia te ajude, no sentido de você falar como é que eu posso criar um distanciamento emocional mesmo estando perto. Porque, infelizmente, muitas vezes, a gente se decepciona com aquele que a gente está junto. Né? Porque porque o inimigo a gente já sabe até onde que a gente não quer ir. Né? Então fica claro, mas quando esse inimigo começa a estar nas nossas relações, o que a gente precisa fazer é aprender a se distanciar, né? Não fisicamente, mas a gente pode se distanciar emocionalmente. E isso tem sido, né, um acompanhamento que eu tenho feito com algumas pessoas. Então, acho que isso é importante, porque se as coisas não são do jeito que a gente quer, a gente pode mudá-las. Não é fácil, vou te falar, Ana, não é fácil, porque às vezes a gente tem um elefante branco dentro da nossa casa e tudo que a gente quer fazer é fugir. Mas há de se pensar que a gente, se criar um fortalecimento e você criar estratégias para você criar a tua autonomia, a tua identidade, né? E você conseguir, né, realmente respirar e tomar fôlego, eu acho que esse é o caminho. Pode voltar esse comentário da Gabriela, por favor? Ah, minha Gabriela, olha só. Gabriela Mello é outra pessoa que eu tenho a sensação que eu reencontrei. Ela coloca da história, de pura luz, e você também, minha Gabriela. Eu costumo, quando eu tenho muito carinho, eu falo minha, né? Ah lá, que de carinho, né? A Fá falando, traz a surpresa que alguém se importa com nós. E isso é. Né? E aí, Fá, você traz, né? Traz a surpresa, porque muitas vezes, quando a gente está em carne viva, em tanto sofrimento,
a gente se surpreende com atos de amor, atos de importância. É isso que a gente precisa talvez passar. Quando vocês trazem, e que me trouxe emoção, fraternidade, né? Você poderia falar do seu livro Extrair Flor de Pedras. Na verdade, é esse livro aqui, ó, e que é ó, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Tá? Esse livro é o que eu consegui escrever o processo de morrência e o processo de extrair flor de pedras. Ele está sendo narrado no podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Vocês podem, por favor, se vocês puderem me acompanhar, nós estamos no novo episódio, então domingo que vem a gente vai encerrar essa primeira temporada. Por quê? Esse livro aconteceu quando eu estava ainda no hospital. E quando eu percebi que eu não estava conseguindo lembrar da ordem alfabética, eu falei, que dirá daqui a algum tempo eu vou esquecer da minha história. Então eu vou escrever a minha história, né, para os meus filhos, que na época eram pequenos, ainda são, mas agora eles já estão grandinhos. Se eles me ouvirem falando que eles são pequenos, eles vão ficar bravos comigo, porque, né, naquela época a Isabela tinha 7 anos e o Enzo tinha 9 anos. E eu, como psicóloga, tenho muita preocupação e muita valorização para as histórias. E eu falei, eu vou escrever a minha história para deixá-la para eles. Eles até agora não leram, porque eles falam, mãe, você não morreu, então não preciso ler. Eu vou ler só depois que você morrer, mãe. E aí, então, aqui está o livro que vocês vão poder encontrar no meu site www.karinafukumitsu.com.br. E o nome do livro, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Disponível no Instagram, é isso? Oi. Ele tá disponível na loja virtual, vou colocar aqui no chat, na loja virtual do site karinafukumitsu.com.br, e nós temos um podcast que Se Tem Vida, Tem Jeito. O que eu estou fazendo? Quando eu descobri que eu tenho glaucoma, né, eu fiquei com muito medo de não conseguir mais escrever e enxergar. E eu comecei a criar, né, um podcast juntamente com a Paula Calbianco, o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito, para eu ler os trechos desse livro. Então, esse livro está sendo, né, fazendo parte da primeira temporada, que eu pego trechos desse livro, então vocês vão ter um pouquinho deste livro, que é, né, o que vocês vão encontrar, o livro físico, e daqui a pouco a gente vai ter o livro em e-book, e aí então vai chegar mais fácil para vocês também, porque quando eu descobri o glaucoma, eu falei, eu preciso também ajudar, ou pelo menos ampliar o meu trabalho para as pessoas com baixa visão e cegas. E aí eu fui me dando conta da importância que tem esse tipo de ampliação de acolhimento, porque quando eu percebi que eu, talvez daqui a algum tempo, porque o glaucoma é uma doença degenerativa também, crônica, que não tem cura, a partir desse momento eu comecei a ficar praticamente com muito medo de não poder enxergar, porque a coisa que eu mais gosto de fazer é escrever. E aí eu falei, bom, então eu preciso começar a me virar para eu encontrar outra forma de passar a minha mensagem. E aí uma outra forma que eu tenho encontrado é pelo podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Alguém gostaria de ter fazer mais pergunta para a Karina? Elza, quer trazer a Elza, Gilson, por favor, na nossa sala? A Débora também está aqui. Olha. Oi, Elza. É muito confortável ficar em casa ouvindo a Karina. Seu microfone é muito confortável. Tá com som. Meu microfone está bem. Não está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Então, tá bom. Estou te ouvindo. Então, Karina, não é nem questão de fazer pergunta, é questão que a gente vai aproveitar muito do que você falou, logicamente com os créditos ao seu nome, nas lives que a gente faz também da previsão do suicídio, aí que são 10, porque é importante isso, multiplicar as coisas boas.
E o que você está passando é realmente o que a gente precisa no dia a dia para compreender, para entender, sem nenhuma outra mistura. E isso que traz para a gente o conforto do conhecimento. Que conhecer sem poder aplicar, às vezes fica complicado, né? E a gente tem que pôr a luz sobre a mesa, para que todos se iluminem. E o que você está fazendo é isso. Então, que Deus te dê em dobro toda a bondade que você traz para salvar vidas, trazendo esse kit carinho que eu vou usar. Essas frases são muito interessantes, porque atende o jovem. Porque o que está acontecendo? O jovem está sem rumo. Não é? A minha preocupação muito é com os jovens, que com 13 anos, 15 anos, estão partindo pelo suicídio, sem ter problemas materiais, especialmente aqui no Reino Unido, fora do Brasil. Também tem no Brasil. Mas a dor não tem idade, a dor não tem raça, não tem cor. Os problemas são todos ligados, em todo lugar tem o mesmo problema. Só não quer morrer, quer terminar a dor, não é? Eu acho que a live de hoje está sendo muito importante. É só isso, nenhuma pergunta. Eu adoro quando as pessoas fazem, porque eu estou aprendendo mais, viu? Muito obrigada, Karina. Obrigada, Ângela. Obrigada, Karina. Karina, o Gilson sugeriu de passar o vídeo novamente, porque agora nós estamos com mais pessoas. O que você acha? Vamos? Acho Gilson. perfeito. Então, ótimo. Então, Gilson, quando você puder, pode pôr o vídeo novamente, por favor. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vamos conversar? Vamos falar. Fala. Põe pra fora. Fala tudo que você tá sentindo. O que tá te atrapalhando? Você ouve vozes? O que te incomoda? Fala. O ar parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. A gente está numa sociedade que assim, é muito imediatista. Mas a gente não suporta o sofrimento. A gente quer se livrar. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre o suicídio. Eu tenho medo de dizer como me sinto. Era uma coisa como se eu fosse explodir mesmo. E isso doía. Sentir que eu ainda estava no meu corpo doía. Por que eu não percebi? Pô, ele falou isso, eu não fiz nada. Até que chega assim, a gente vai entrar no quarto e pronto, já foi, já acabou. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô e ele se jogou assim de costas. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Bastante saudades. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer momento. É você poder olhar para a tua dor. A verdade é que a gente quer ser só ouvidos e compreendidos. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida. Essa frase que aparece no final, que o suicídio é um ato definitivo, né, para um problema temporário, advém de um ensinamento que é o autor base dos meus estudos, que eu comentei com vocês, que é o Edwin Shneidman. Edwin Shneidman é o meu... esse livro que a gente vai colocar aqui, que se chama Suicide as a Psychache, né? E eu traduzi aqui no Brasil como suicídio, como um sofrimento existencial intenso. É sofrimento que a gente está falando, não é causa. E aí, se eu falar para você assim, mas o que causa o sofrimento para você é diferente do que causa para mim, que causa para outros, né? A Elza falou e trouxe a ideia de que tem vários adolescentes, né? E tem várias pessoas que estão em sofrimento.
Agora, a ideia é a gente se aproximar para tentar escarafunchar qual é esse sofrimento singular. Então, eu acredito que a gente precise entender que, primeiro, o suicídio é multifatorial. Existem, sim, alguns sinais, né? E principalmente os sinais que a gente tem. Olha, Ana, tá aqui, ó, disponibiliza esse vídeo. Tá já disponibilizado no Now e na Amazon. Felizmente, dia 27 já vai começar a ficar disponibilizado, tá? Então, vocês vão ter acesso ao documentário Ouvidos Calados, felizmente. Depois de tanto tempo que eles batalharam, a equipe, o Mauro Batistella foi um guerreiro junto com a equipe, e eu fico muito feliz que, assim, é um dos documentários que se propõe a falar do suicídio e também do revés do parto, que se propõe a ideia de falar sobre o pós-venção, o luto por suicídio, e aí especificamente, voltando à pergunta da Karine, né, especificamente traz uma história de uma mãe que o filho se matou. Então, isso quer dizer que vocês vão ter acesso, felizmente, a esse material que foi lindamente organizado, porque não trata de um suicídio somente fazendo de um jeito sensacionalista, pelo contrário, né? É um jeito muito poético, porque traz o mar, né? Traz porta, e aí então, se vocês também ouvirem, a gente tem um Momento Cast que nós gravamos agora, né, o Momento Cast da Paula Calbianco, que nós gravamos, eu vou mandar, né, que é o Falar Pode Ser a Melhor Solução. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, né, ao vivo. Né? Eu já assisti, muito bom. A Paula acabou de colocar, ó, Falar é a Melhor Opção. É o episódio 39 do Momento Cast, tá? É um podcast, Momento Cast. Então, peço para que vocês, porque lá nós juntamos o Mauro, o Húngaro, a Paula Calvosiuk, né, a Meg e a Paula Calbianco, para a gente falar sobre, olha só, né? Tem um outro podcast que é o Momento Cast, eu vou colocar aqui, que aí a gente fala sobre esse Ouvidos Calados, tá? Episódio 39, coloquei aqui. Eu vou colocar aqui, eu não atendo o celular, Karine, mas você pode me escrever um e-mail, se você entrar no meu... eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar o meu e-mail do site, tá? Então, por favor, porque assim, eu tenho costume agora, desde o meu adoecimento, a não atender mais celular. Aí você fala, mas como é que você trabalha com emergência não atendendo o celular? Aí eu vou te falar, bom, na época da minha avó e da minha mãe, e na minha época ainda, eu peguei aquela época do orelhão, que a gente não tinha, né, não estava disponível 4 horas para as pessoas. E com o meu adoecimento, que é autoimune, eu aprendi também a me preservar. Então, eu peço, né, porque se eu oferto o meu telefone e eu não atendo o celular, então eu não gosto de prometer disponibilidade que eu não tenho, né? Então, eu aprendi a me poupar. Então, se você quiser, Karine, me escreva um e-mail, a gente vai se conversando e a gente vai trocando figurinhas, tá? E eu, sempre que posso, eu vou pedir um tempo para responder, porque, assim, eu tenho várias mensagens, não estou me desfazendo da nossa conversa, mas eu peço um tempo e uma oportunidade para que eu possa responder no meu tempo. Lá, Momento Cast, episódio 39, que a gente fala sobre esse documentário Ouvidos Calados. Maravilha, maravilha. Olha, Karina, sem palavras pelo carinho, por essa fala maravilhosa que tocou os nossos corações. Eu realmente me mantive aqui em lágrimas, porque foram depoimentos assim muito verdadeiros, né? Que a gente viajou junto com a tua história. Então, você é uma pessoa abençoada, porque ter alguém para falar em nome dos que sofrem são muito poucos. E você, minha linda, tenha certeza que Deus está te amparando nessa reencarnação maravilhosa e brilhante que você está fazendo.
Faço da Fátima as minhas palavras. Dona Ioko está lá de cima, te aplaudindo, orgulhosa da filha que você tem, que ela tem, né, Dona Ioko? Tá bom? E vamos lembrar dessa frase, Kites carinho. Eu estou junto, você não está sozinho. A gente suporta a dor com um ato de amor. Vou lembrar sempre dessas palavras. Muito obrigada, Karina. E eu quero mandar aqui um beijo grande para a nossa querida Fátima Martuccelli, nossa amiga do coração. Muito obrigada. Se vocês então, falam... agora nós vamos... Fala, por favor. Gratidão, sabe? A minha emoção, isso nunca aconteceu numa live, assim, de eu já começar emocionada. Então, assim, eu só entendo e a minha gratidão é imensa. Imensa, porque, assim, que bom que a gente se emociona. E se ser educadora dos pés descalços é assumir os sentimentos, eu só tenho que agradecer, porque eu vi muita energia em vocês. Muita espiritualidade acontecendo. Então, eu só tenho que agradecer a vocês. E nós em você, viu? Eu acho que é por isso que existe essa ligação tão forte, desde o primeiro contato. Gratidão, minha amada.